Sou um homem na casa dos 30 anos, morando no interior. Minha cidade é bem pacata e tem poucos lugares para se divertir à noite. Mas, a mais ou menos 40 minutos daqui, existe uma daquelas cidades pequenas, caipiras, que tem os melhores bares de sertanejo, e eu costumo frequentá-lo para curtir ou conhecer garotas. Neste dia, eu resolvo ir até lá, e por volta da meia-noite, eu já havia tomado em torno de 4 ou 6 cervejas, quando vejo uma linda mulher se aproximar e puxar assunto comigo. Eu gosto disso, pois me poupa de ir atrás de alguma mulher e passar por alguma humilhação. Nós bebemos um pouco juntos no bar, quando ela sugeriu de ir até a sua casa, e eu aceitei. Nós passamos a noite juntos. Confesso que no início foi bizarro, pois ela me mostrou sua arma que carregava consigo a noite toda, e eu me senti ameaçado com isso. Mas eu já estava meio bêbado, então decidi ficar mesmo assim. Ao acordar, ela me vira e fala que devo a ela R$ 150, e eu não lembro de ter me deitado com uma garota de programa, ou algo assim. Para mim, era apenas uma mulher que queria sair com um cara. Eu até pensei em falar que não tinha dinheiro, mas ela estava sempre com a arma ao seu lado. Então eu disse que poderíamos ir no caixa eletrônico do posto mais próximo, que eu retiraria o dinheiro para ela, mesmo eu tendo apenas R$ 20 na conta. Eu fui com o meu carro e ela com o dela me seguindo, e no primeiro farol vermelho, eu acelero e passo, e ela acelera atrás de mim, começando a me seguir. Nós já tínhamos passado da casa dos 90 por hora, dentro da cidade, e ela não descolava, estava determinada a me seguir. Quando eu viro uma curva com tudo, que ela não consegue me acompanhar e passa reto, e eu a despisto, e vou sentindo a minha casa chegando em segurança. Até hoje, não gosto de pensar o que seria de mim se tivesse desistido da perseguição e parado em algum semáforo com ela armada naquele carro. Eu nunca mais voltei naquele bar, na verdade, eu nunca mais voltei naquela cidade. Essa história aconteceu quando eu fiz meus 18 anos. Minha amiga Jane e seu irmão Michael me ligaram em uma madrugada de sexta, lá pelas 2 da manhã, para bebermos no bosque. Jane tinha 18 anos e Michael era mais velho com 23. Não tinha ninguém acordado em casa e eu decido ir saindo de fininho, com medo de que alguém me ouvisse e acordassem, mas ninguém acordou. Quando chegamos no bosque, Michael encontrou seu amigo Ricardo, que era mais velho, na casa dos 27, mas isso não foi um problema. Ficamos nós 4 conversando no escuro, apenas com a iluminação dos celulares. O bosque era um ponto de caminhada pela manhã, com muitas árvores e um caminho por dentro, mas à noite era uma escuridão, pois não havia postes de luz. Mas os jovens da região iam para lá beber com frequência. Em torno de 1 hora de conversa, Jane teve a brilhante ideia de fazermos um esconde-esconde no bosque, e aceitamos. Seu irmão ia começar a contagem e nós íamos nos esconder. Eu corro para trás de uma árvore e me agacho, e escuto contando de fundo ainda nos 20, quando escuto alguém correndo desesperado em minha direção. Meu coração acelera e eu entro em choque, mas quando se aproxima era Jane eufórica, que pega em minha mão e aponta para o bosque. E eu vejo um homem mais velho que nos vê agachadas e começa a correr atrás de nós. Nós não sabíamos quem era e, sem dúvidas, não era o irmão de Jane e nem seu amigo. Nós corremos bosque adentro, cortando o caminho pelas árvores, rasgando nossas pernas nos galhos e ele sempre atrás de nós, com uma respiração forte, ofegante. Eu tropeço e rasgo o joelho e Jane me levanta rapidamente, onde começamos a correr novamente. Do outro lado do bosque começava um bairro de casas, e nós saímos da mata com tudo e corremos para a primeira casa que vimos, e batemos no portão com força pedindo socorro. Uma senhora sai e nos deixa entrar, nos dando água e perguntando o que havia acontecido. Nós contamos para ela. Ela vê minhas pernas machucadas e me faz um curativo. Foi super atenciosa e nos ofereceu uma carona até em casa. Mas primeiro passamos no topo do bosque para ver se os meninos ainda estavam lá, mas já tinham ido embora, sem nos procurar. Ao me deixar em casa, eu dou sorte que meus pais não estavam acordados, e eu tomo um banho para retirar a sujeira. Ao sair do banho, minha mãe estava do lado de fora, me esperando, e me pergunta por que eu estava banhando àquela hora, e eu falo que acordei com calor. Por sorte, ela tinha acabado de acordar, e estava sonolenta e não percebeu os ferimentos em minha perna.
Eu nunca mais quis papo com os meninos, já que eles nos deixaram de lado, e depois de um tempo, nos mudamos de lá. Mas não por causa disso, pois meus pais nunca souberam de nada. Eu sou caminhoneiro e rodo o Brasil há anos, mas tem um lugar no interior da Bahia que costumo evitar. A primeira vez que eu fui até lá, eu precisava realizar uma entrega na região. Eu estava usando meu GPS e escutando música no rádio quando o GPS mandou cortar caminho em uma estrada velha. Eu nunca tinha passado por lá antes, mas eu confiei no GPS, pois sabia que ganharia tempo na entrega. Eu entrei na estrada e mais para frente ela bifurcou em 2 estradas de barro e eu continuei seguindo o GPS, até que entrou em uma cidade abandonada, pelo menos era o que parecia. Eram poucas casas, um posto de gasolina e alguns comércios, todos com vidros quebrados e pichados, sem uma alma viva, sem nenhum animal. Em um certo momento, passo por um casarão velho. O clima ficou mais sombrio e eu sinto um frio que não estava sentindo antes e fico todo arrepiado. Eu não tive coragem de olhar para o lado. Eu passo por essa cidade e faço minha entrega. E para voltar, o GPS manda ir pelo mesmo lugar. E mesmo com medo, eu volto. Ao passar pelo casarão, volto a sentir o frio, mas dessa vez eu resolvo olhar para o lado. E por uma das janelas, uma mulher me olhava fixamente e profundamente. E eu tenho plena certeza de que não havia nenhum habitante naquele lugar. Eu passo por ela trancado de medo e paro mais à frente para pegar um ar. E confesso que desço do caminhão com as pernas bambas. Eu acredito que possa sim ser um fantasma da região. Sempre fui muito cético, mas isso mexeu comigo e eu nunca mais na minha vida peguei aquela estrada novamente. Eu morava em uma cidade no interior do Rio. Minha cidade era tão pacata que após as 10 horas da noite, tudo fechava e apenas um posto da região permanecia aberto, a conveniência por ser 24 horas. Certa noite, eu havia passado na conveniência para beber com os amigos e voltava a pé para casa, pois não tinha carro, mas como lá era o único lugar aberto depois das 2, era o ponto do pessoal. Eu caminhava sozinho quando escuto vozes de pessoas gritando. Era uma voz de mulher e de homem e decido ir em direção a eles. Eles estavam sozinhos na esquina discutindo e o homem estava muito alterado, quase partindo para cima da mulher, apontando o dedo para o rosto dela, enquanto gritava. Em certo momento, ele a empurra e continuam discussão, e eu me mantia de longe, observando, e peguei meu celular para chamar a polícia. Eu falo baixo no telefone para que não me escutem, e o homem me vê e fica me olhando, e eu finjo que estou apenas conversando com alguém, quando a polícia do outro lado da linha me avisa que já estão chegando. O homem pega a mulher pelo braço e a arrasta até um estacionamento fechado próximo. Eles passam por mim e a mulher fala bem baixo com a boca: "Chame a polícia." E nesse momento, eu aponto para o celular. A polícia fazia a curva na esquina e acaba abordando os dois. Enquanto interrogava o homem, ele gritava que estava tudo bem, só estavam conversando, porque tinham acabado de terminar. E a mulher se acalmou e falava baixo, e eu não conseguia entender o que ela dizia. A polícia me aborda e pergunta se fui eu que fiz a ligação, e me interroga para saber o que eu tinha visto. Eles não tinham nada concreto contra o homem e o deixaram ir. A mulher a levaram até sua casa em segurança com a viatura. Se eu não tivesse chamado a polícia naquele momento, o que será que ele faria com ela, arrastando-a à força para aquele estacionamento? Na dúvida, é mais fácil agir, pois você pode salvar uma vida.